Antes de nós começarmos, a entrar nessa última matéria, que fala sobre liderança, vamos orar, pedir a Deus, discernimento sobre as nossas vidas, que Ele venha nos dar sabedoria para aprendermos e absorvermos tudo que for ministrado aqui nessa manhã. Amém? Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer por essa manhã que o Senhor nos concede. Obrigada, Jesus, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. E obrigada, Jesus, porque o Senhor achou graça em nós e nos concedeu mais um dia de vida. Nós nos alegramos e nos regozijamos, assim como a Tua palavra diz, neste dia que o Senhor preparou para nós. E neste momento também, Pai, nós queremos colocar essa aula diante do Senhor. Nós estamos aqui juntos para aprender mais do Senhor, ó Pai. Eu não estou aqui, ó Deus, para ensinar, mas eu estou aqui para, juntamente com eles, nós aprendermos, ó Pai, cada vez mais. Porque nós entendemos isso, que cada vez que nós nos disponibilizamos para ensinar alguém, nós aprendemos muito mais do que ensinamos. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, dá-nos, ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para aprender, para absorver. A Tua palavra diz para pedirmos, ó Deus, espírito de sabedoria, de revelação, e é isso que nós pedimos nessa manhã sobre as nossas vidas, ó Pai. Que venha esse espírito sobre nós, com sabedoria e com revelação da Tua palavra rema, ministrada às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, é um tema muito legal, um tema muito que eu gosto, E eu fiz um curso, sobre liderança, e aqui nós vamos falar sobre a liderança cristã. Mas só que, como eu fiz esse curso de liderança na área, na área profissional, na vida em comum, eu adaptei algumas coisas para esse curso. Por quê? Porque a nossa vida ministerial ela não está separada da nossa vida profissional. De alguma forma, você exerce liderança lá fora. De alguma forma, alguém exerce liderança sobre a sua vida lá fora. Então, por que não aprendermos também a gerir as nossas vidas, a liderar, aquelas pessoas que passam pela nossa vida? E aí eu queria já começar te perguntando, o que é liderança para você? O que é liderar? O que é liderança? Quando você escuta essa palavra liderança, o que vem à sua mente? Estar à frente de algo. Influência. Instruir, instrução. Mais alguém? Tem alguma... Uhum. Isso aí. Uhum. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, aí dentro da nossa apostila, mas a liderança, hoje que nós falamos, ela é mais sobre isso, não é aquela visão de liderança que nós tínhamos antigamente, de alguém sentado em uma cadeira, mandando em outras pessoas. É praticamente o contrário. A liderança que nós entendemos hoje em dia é o modelo de Jesus, que é o quê? Eu sou líder, mas eu sirvo primeiro aos outros. Então, liderança é servir e influenciar através disso. Então, a liderança é você influenciar outras pessoas. Através, aqui eu coloquei para vocês, liderança é muito mais sobre atitude do que uma posição ocupada. Então, é você influenciar outras pessoas através da sua atitude. E aí, eu vou pedir para você abrir a sua apostila já na aula 1, porque você é muito estudioso e eu sei que você leu a sua apostila.
Porque você é líder. Você é líder. Teve uns sorrisinhos assim, meio sem graça. Mas a gente aborta isso daí, entendeu? Porque liderança é isso, né? Então, vamos lá na nossa primeira aula aí. Bom, eu fiz aqui um mapa mental. O que é um mapa mental? É tudo aquilo que nós vamos ver sobre liderança está aqui. Tudo que você vai precisar, que você vai ver aí na sua apostila, está aqui. Se eu fosse você, eu anotava. Não, então, como eu disse para você, eu adaptei aquelas questões sobre liderança profissional para algumas questões que nós fazemos como líder, mas não sabemos que fazemos, não sabemos que no mundo comercial aí, né, aí fora, existe isso e que nós fazemos aqui na igreja exercendo a liderança e muitas vezes não sabemos que é utilizado, né, como liderança aí fora. Então, aí nós vamos ver toda essa questão. Então, liderança é o quê? Influência. Mas, entrando dentro do assunto, quais são as formas hoje de liderar? Existem dois tipos de líder, né? Aquele líder que é uma autoridade formal, que aqui eu botei um organogramazinho, que é aquela instituição que delegou, né? O Carlos lá, ele exerce uma função na empresa dele. Então, um dia o Carlos ele foi promovido, né? Ele vai conquistando níveis maiores dentro da posição dele. Então, ele vai alcançando níveis de liderança. Então, isso é chamado de uma liderança formal, que ele vai, por causa da questão do serviço, ele vai conseguir alcançando, né, esses níveis maiores. Mas, do nível menor, o Carlos já vai lá para o nível maior? Pode acontecer, mas automaticamente não. Ele vai alcançando níveis e vai subindo. Então, nós chamamos isso de liderança formal. É uma autoridade formal, que ela foi alcançando níveis dentro da empresa. Mas também existe a liderança que ela é dada à pessoa por poder, sem ele saber que ele é um líder. Às vezes, ele exerce essa função e ele nem tem um nome mesmo formal de líder. Mas por quê? Porque ele é influente. Ele exerce uma influência sobre as pessoas. Sabe aquela pessoa que você está num ambiente e a pessoa chega no ambiente e ela consegue dominar aquele ambiente? Se aparece um problema, ela consegue tirar de letra, ela consegue resolver. Se fala assim, vamos fazer um trabalho em grupo, aí aquela pessoa já junta as pessoas, já começa a delegar atividades, tarefas, né, responsabilidades. Essa pessoa, ela está exercendo um poder de liderança. Ela está sendo influente dentro de um grupo. E alguém falou para ela, você é o líder. Não, é natural. E as pessoas identificam isso. As pessoas recebem isso. Então, existe essa liderança, que ela é a formal, que você alcança níveis, né, por causa de um organograma, mas existe a liderança que é dada sem o título. Você é um líder porque você tem atitude, atitudes de líder. Então, esses dois tipos de líder. Mas aí, trazendo aqui para a nossa questão, né? Dentro daquilo que nós exercemos na igreja, né? A palavra liderança ela é utilizada com diversos sentidos, que eu acabei de falar para vocês. Um deles é que liderança é influência. Influência que exerce sobre outras pessoas pelo exemplo, por palavras, no sentido de despertar nelas o querer intenso e a disposição para se tornarem ou realizarem uma determinada coisa. É a liderança por poder que nós falamos. Não é a liderança por autoridade. Mas vai acontecer algumas vezes de vocês verem esses dois. Você acabou aqui o CCM, você está pronto para um próximo nível, não é mesmo? Então, pode ser que dentro de um organograma você possa subir, né, receber uma posição formal,
de autoridade. Mas você também pode exercer esse poder informal, né? Chega diante das pessoas e você é um líder nato, né? Que nós falamos assim, né? A pessoa é um líder nato. Existem aquelas pessoas, né, que já nasceram com esse, vamos dizer assim, a pessoa que já nasceu com esse instinto de liderança nato, né? Existem pessoas assim, mas liderança ela é desenvolvida. Então, nunca pense assim, eu não nasci para ser líder. Não, liderança ela é desenvolvida. Você aprende a liderar. Aqui está o exemplo de uma pessoa. Se fosse por mim, eu nunca lideraria. Por quê? Eu sou passiva, eu sou uma pessoa pacífica. Então, evitar conflitos para mim é o que eu amo. Se eu puder evitar ter conflitos, eu vou evitar. Por quê? Porque dá trabalho demais, gente, resolver problema. Então, por que as pessoas criam problema? Dá trabalho demais, suga muita energia. E a minha personalidade, eu gosto de descansar. Entendeu? Então, eu já entendi a minha personalidade. Então, dá trabalho demais resolver situações, resolver problemas. Então, eu não gosto de conflito. A minha personalidade detesta conflitos. Então, liderança, muitas vezes, você vai ter que lidar com conflitos. Só que eu tenho aprendido isso. Tem horas que não dá para fugir. E eu vou ter que entrar dentro desse confronto aí. Eu vou ter que exercer essa liderança. E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu vou aprendendo a lidar com a minha personalidade, que muitas vezes eu vou ter que olhar para ela e falar assim, eu vou ter que desenvolver outras áreas dentro de você. Né? Nós temos um perfil que nós temos, dentro desse perfil, nós temos outros perfis. Tão mais apagados? Estão. Bem mais apagados, alguns. Mas nós temos eles ali e precisamos desenvolvê-los. Então, à medida que eu estou ciente disso, à medida que eu sei disso, eu preciso trabalhar. Eu sei que eu sou... Ontem, Marcelino falou para mim, bem assim, a aula vai ser gravada e vai ser lá no templo, no auditório. Aí eu quase fiz igual o Chaves. Travei. Por quê? Porque eu tinha organizado a minha aula toda no quadro. Eu organizei minha aula toda no quadro. E aí, quando ele me falou isso, logo me veio à mente, não tem quadro. O que eu vou fazer? Se ele tivesse me falado antes, eu teria preparado uns slides, né? Aí, na hora, eu virei para ele e falei assim, e agora? Eu preparei minha aula. Ele, não, então faz o que você achar melhor, conversa com o Bruno lá e dá aula mesmo lá no quadro. Aí eu comecei a pensar. Falei assim, poxa, por causa de uma aula, outras pessoas vão deixar de receber, né? E sendo que algumas estão por questão de serviço, tudo. Eu falei, Roberto, você tem que desenvolver outras áreas, você tem que sair desse travamento aí, sai disso, em nome de Jesus. E aí eu falei, vou ter que me organizar de alguma forma. E aí cheguei aqui hoje, o Bruno foi e falou dos quadros, e a gente tem que sair também desse lugar de comodidade, buscar novos desafios. Então, eu tenho feito isso comigo mesmo. Entendeu? Eu tenho me desafiado dentro disso. Eu preciso experimentar outras coisas e dar lugar para esses outros perfis que estão muito baixos dentro de mim, para desenvolvê-los e desenvolver principalmente a minha liderança. Por quê? Porque nesse momento de confronto aí que eu falei para vocês, que eu evito, né? Eu preciso de uma liderança mais ousada, né? Eu preciso desenvolver esse perfil mais ousado, mais líder mesmo, né? Então, eu preciso desenvolver isso. E, às vezes, vai acontecer com vocês. Alguma coisa fora do seu perfil, que você não está acostumado com aquilo ali, e aí vem meio que querer te paralisar. Aí é a hora de você pensar, falar, é a hora de eu exercer alguma liderança em cima disso daqui. Eu preciso liderar a mim mesmo nesse momento. Entendeu? Quer compartilhar? Carlos. Eu preciso liderar a mim mesma, né? Nesse momento aqui eu estava liderando a minha alma, né?
as minhas comodidades, né? Meu estado cômodo, que é de sempre fazer as mesmas coisas. Então, eu preciso dar uma ordem para mim e falar assim, não, sai disso daí, sai daí, que isso não te pertence mais. É outro nível. E aí, alcançando isso. Então, a liderança, né, essa influência, portanto, ela é motivadora e mobilizadora, precisa motivar os outros a realizar algo. A minha personalidade é de fazer. Eu recebo ordens. Né? A minha personalidade foi treinada assim. E eu amo fazer. Às vezes, eu fico pensando assim, nossa, mas se eu tiver que ensinar fulano, vai ser tanto tempo que ele vai levar para fazer, como eu te falei, né? Eu gosto de descansar, minha personalidade. Vai levar tanto tempo para fazer isso que vai demorar muito, então deixa que eu faço. Eu faço rapidinho. Minha personalidade é assim. Então, o líder mesmo, ele vai motivar outras pessoas a fazerem, independente do tempo que vai levar. Mas eu vou motivar outros, porque não vai ser só eu que vou saber, mas o outro também. Eles vão aprender e vão multiplicar isso daí. Né? E aí, um serviço lá, ô Carlos, lá onde você trabalha, um serviço feito por você levaria um tempo. Um serviço feito por uma equipe, muito menos tempo. Não é? E é assim que a liderança ela trabalha. Ela trabalha assim, motivando outras pessoas, por quê? Porque o trabalho vai longe, né? Alcança mais pessoas. E o tempo também. Um tempo menor você leva para realizar coisas grandes. Tá? Aí pula aí para baixo, aí, porque eu sei que você leu a sua apostila, e aí você está assim, fera aí nessa área aí de liderança, principalmente quando fala aí da disciplina. Liderança é a disciplina de deliberadamente exercer influência. Liderança é disciplina, é a disciplina. Olha só que palavra. É a disciplina de deliberadamente exercer influência especial dentro de um grupo. Então, gente, se fala sobre disciplina, fala sobre uma prática. É algo que você vai realizar sempre, constantemente. Né? É um exercíciozinho, disciplina. Meu Deus, né? Ai, Jesus, me ajuda. Me ensina. Me ensina, Jesus. E aí lá embaixo fala assim também, liderança também é ajudar a descobrir o potencial adormecido, ajudar a descobrir a vida abundante em alguma coisa, né? Botou mais um ponto, Cris. Ajudar a ver as novas possibilidades em Cristo, né? Apoiar, encorajar, elevar a autoestima, ajudar as pessoas a eleger Deus, a sua fonte de valor pessoal, andar junto e discipular. Como nós vamos ver aqui, é uma gestão, né, de habilidades, gestão de tempo e valores que você vai aplicar sobre a sua vida. Isso daí está relacionado à liderança. Você vai ter que desenvolver habilidades necessárias para exercer essa liderança. E aí, quando nós falamos sobre exercer essas habilidades necessárias, dentro de cada área de liderança existem algumas habilidades. Não serão para todas, mas um líder ele precisa de algumas habilidades, né, específicas que ele vai usar em toda a sua vida. E aí nós vamos exercer isso, essas habilidades necessárias, a gestão do nosso tempo dentro da liderança para você conseguir dar conta, né? Porque o líder ele é organizado, precisa ser, gente. Nós estamos aprendendo. E os valores. Estou falando que nós estamos aprendendo juntos. E os valores. Meu Deus, essa aula está sendo gravada. E os valores.
que nós precisamos, né, ter dentro disso para entender a liderança. Mas e aí, o que é liderança cristã? Então, até agora nós falamos só sobre liderança. Mas o que é a liderança cristã? Então, é diferente de liderar lá no mundo? É diferente de liderar na igreja? O que vocês acham? Isso aí, que entra dentro disso daqui depois, que nós vamos falar. Não é diferente, mas existe um propósito diferente no qual nós estaremos exercendo essa liderança, né? Existe algo maior, né? E melhor, vamos dizer assim, né? Do que aquela liderança lá fora. Eu acho que a liderança cristã ela tinha que ser muito melhor paga, né? Vamos dizer assim. Mas, gente, nós vamos receber a vida eterna. Tá? Então, não há nada que pague isso. Nós temos que focar com relação a isso, porque se realmente fosse para cobrar a liderança cristã, eu acho que não haveria preço. Porque aquilo que nos foi confiado, essas vidas que nos foi confiadas e os valores o qual nós ensinamos, né, e exercemos, não tem preço. Não tem preço e também é pela misericórdia de Deus que nós fazemos isso. Única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Está aqui uma pessoa que vos fala que é pela misericórdia de Deus. Às vezes eu paro e olho e falo bem assim, meu Deus, como eu cheguei aqui, Jesus? E eu não estou querendo dizer que eu cheguei num lugar alto, mas estou querendo dizer que existem muitas pessoas que, hoje, dependendo de uma decisão que eu tomar, muitas pessoas caem. Entende? Então, o líder ele tem uma responsabilidade sobre si, que existem várias vezes, né, coisas que acontecem sobre as nossas vidas, que eu falo assim, Deus, eu estou com vontade de desistir. Chegam alguns desafios sobre as nossas vidas, e eu falo para Deus, eu estou aqui abrindo meu coração, por quê? Porque nós somos humanos, e eu abro meu coração para Deus e falo, Deus, eu quero desistir. Aonde eu aperto o botão para sair? E na mesma hora o Espírito Santo me faz lembrar, né? Olha para trás. Olha para trás. Uma decisão sua agora vai virar um efeito dominó. No nosso trabalho, pessoal. É na vida. Não é? A gente pensa em desistir e fala assim, olha para trás. Uma decisão sua não vai refletir somente na sua vida, mas uma decisão sua vai refletir na vida de muitas pessoas. E aí eu desenvolvi uma fala minha com Deus, que eu falo bem assim, poxa Deus, nem desistir você me deixa. Nem desistir você me deixa. Né? Ele não me deixa nem desistir. Então, assim, e ele nos capacita com relação a isso, porque é uma vontade que dá e passa. Depois eu olho e falo bem assim, passou, Deus, realmente. Eu só precisava desabafar. Ainda bem que eu não desisti, porque depois o estrago seria muito maior, né? As consequências disso seriam muito maiores. E aí eu tiro isso pela questão da decisão de Jesus ali no Getsemane. Lembra quando Jesus foi para o Getsemane orar juntamente com os discípulos? E ali ele fala, né? Leva os discípulos e fala, orem por mim, que eu vou mais à frente, eu vou orar. Jesus estava numa agonia terrível. E eu acredito que Jesus chegou para Deus e falou bem assim, eu vou desistir. Naquele jeitinho dele lá, pai, se possível for, afaste de mim. Ele estava falando, eu vou desistir. Eu estou pertinho de desistir. E, nesse momento, eu creio que Deus também traz isso para ele. Olha para trás. Olha aquelas pessoas que deixaram empresa. Pedro deixou tudo o que tinha. Olha aquelas pessoas que você chamou, venha, deixa a sua família e segue-me. Obrigada, Fô. E aquelas pessoas seguiram ele. Então, tem muito mais a ver com relação a isso. Porque se Jesus desistisse naquele momento, o que aquelas pessoas iriam acreditar mais nas suas vidas? Não tinha mais nada para elas acreditarem. Porque ela falou, poxa, durante 3 anos, essa pessoa nos enganou com relação a isso, chegou aqui agora,
nesse momento. Lógico que elas não queriam que Jesus morresse, mas era necessário que acontecesse aquilo ali, né? Justamente para que a palavra se cumprisse. Mas Jesus sabia que ele precisava passar por aquilo ali. E nós, como líderes, também nós vamos passar por situações que nós vamos falar: Deus, afaste de mim esse cálice. Afaste de mim, que eu não vou dar conta, não. Não vou dar conta mesmo. Eu falo, gente, pela questão, né? Eu sempre trago aqui para vocês, a questão do sertão foi e está sendo um desafio para mim. Muito, muito, muito difícil mesmo, no sentido de chegar para Deus e falar: onde está o botão para eu sair? Para eu apertar, para eu sair. E aí, eu olhar para trás e falar: não é mais uma decisão minha. Não envolve só a minha vontade, não envolve mais só aquilo que eu gosto de fazer, as pessoas que eu gosto de me relacionar, mas está envolvendo a questão do reino de Deus. Então, não tem botão para sair. Nem desistir ele deixa. Não, isso aí, desistir não é opção. Não tem essa opção. Tem todas as opções, mas desistir não tem. Não tem essa opção. Então, liderança, né, cristã, ela está relacionada a isso, a essa responsabilidade com o reino de Deus, com os valores, né, que nós acreditamos, com tudo aquilo que nos foi ensinado, que o reino de Deus, né, é para as nossas vidas. Então, aí fala para você, né, que liderança cristã é aquela que adota como princípios fundamentais sua prática e da sua ética os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. É aquela que se inspira na liderança de Jesus e se empenha para reproduzir o modelo. Então, aí, bem-vindo ao clube de desistir não é opção. Chegou até aqui, meu filho? Se você chegou até aqui, você tinha a opção de desistir. Agora não tem mais, tá, essa opção. Não tem mais demissão. Não tem mais mesmo. Quando a liderança cristã ela é eficaz? Aí tem uma resposta bem clara, né? Quando ela exerce o propósito divino dela mesmo, né? Quando ela realiza aquilo o qual ela foi chamada para fazer, né? Então, nós exercemos com clareza, com eficácia, quando nós estamos dentro do nosso propósito. Estou certinho, dentro do meu cronograma. Bons líderes são uma dádiva divina. Aí tem uns textos que eu achei muito interessante, quando eu estava lendo, todos os textos que ele coloca aqui, né, de alguns livros, eu achei muito interessante, e depois, assim, seria bom você grifar, ter isso, né, ter algumas frases que você pode tirar aí para a sua vida. E aí o primeiro aqui fala o seguinte: o desenvolvimento da liderança constitui a chave para o desenvolvimento significativo da sociedade moderna e do futuro eficaz da igreja cristã no mundo. Olha como que a liderança ela exerce poder tanto na sociedade como dentro da igreja. Mas claro, né? Porque nós somos pessoas que vivemos em uma sociedade. A igreja ela é formada por pessoas que vivem em uma sociedade. Então, por isso que eu não posso separar a liderança, né, lá fora com a liderança da igreja. Por quê? As pessoas elas convivem numa sociedade e elas têm um entendimento sobre liderança. E aí nós vamos exercer dentro disso, mas só que com outros valores. Os valores, né, que nós acreditamos que são os valores da Bíblia. Uma liderança sólida, digna de confiança, leal e forte, constitui uma das necessidades mais prementes da América e do mundo. Vemos a tragédia que é a de estarem homens fracos em lugares importantes,
Homens pequenos em obras grandes. O mundo dos negócios, da indústria, do governo, do trabalho, educação, igreja, estão todos famintos de liderança eficiente. Muito forte essa palavra aqui, né? O mundo dos negócios, vemos tragédia, que é homens fracos em lugares importantes e homens pequenos em obras grandes. Isso é forte demais, né, gente? Isso é forte demais. Por quê? Porque então acontece isso. Pessoas fracas exercendo liderança, que deveriam ser assim, que dominam o mundo, né? Nós podemos ver aí mesmo pela nossa política. Pessoas que não tinham condições nenhuma de estarem até mesmo exercendo um papel de presidente do nosso país, né? Uma autoridade máxima sobre as nossas vidas. Então, é isso daí que nós precisamos pensar quando nós exercemos a nossa liderança. Que tipo de líder eu estou sendo? Essa posição que eu estou hoje exercendo, não é qualquer um que chega e assume. Mas, né? Portanto, porém, Marcelino, ele sempre fala uma coisa: se um responsável não assume o seu lugar, ele dá lugar para um irresponsável assumir. Se um responsável não assume a sua posição, ele dá oportunidade para o irresponsável vir e assumir. Então, é aquele líder omisso, aquele líder fraco, que ele está numa posição de liderança, mas aí existe dentro do grupo dele ali um líder nato, mas que ainda não está preparado para aquela posição, que começa a comandar, porque exerce influência sobre as pessoas, exerce poder sobre as pessoas. Entendeu? Então, nós precisamos sempre nos perguntar: que tipo de liderança eu estou exercendo? Aonde eu estou? Sobre aquilo que está sobre a minha responsabilidade. Eu estou sendo esse líder eficaz? Eu estou conseguindo liderar com eficácia? Eu estou conseguindo liderar essas pessoas? Não é com autoridade, mas eu estou conseguindo influenciar essas pessoas da forma que deveria, da forma que a posição que eu estou ocupando pede? Porque senão nós vamos estar exercendo isso daqui, ó. Pessoas fracas em lugares importantes. Pessoas despreparadas em lugares que vai alcançar coisas grandiosas, né? E a própria palavra de Deus diz que crianças, meninos, eles não assumem responsabilidades, né? Porque não entende o poder, né? Não entende o tamanho, a grandeza daquilo que está sobre eles. Então, vai agir como criança, né? Criança, ela não tem nenhuma noção, né? Ontem a Liz falou bem assim para mim: Val, o que é preocupação? Aí eu virei para ela e falei bem assim: Liz, é quando a gente fica assim, uma coisa que a gente começa a pensar muito naquilo. Ela: e aí fica triste, Val? Eu falei: também. Ela: mas eu fico triste, então isso é preocupação? Eu falei: não, essa tristeza sua ainda não é preocupação. Mas eu queria ensinar para ela, mas não estava conseguindo, né, da forma que realmente a palavra, né, para ela compreender. Mas é assim, então, ela não entende ainda o que é preocupação. Então, às vezes, se acontece isso, pessoas que estão em cargos importantíssimos, né, de influência, mas não sabem o que fazer. Não sabem como lidar com aquilo ali. Foram indo, foram alcançando posições significantes, mas são pessoas insignificantes, não são pessoas que exercem influência, poder mesmo de influência sobre outras pessoas. Tá? Então, líderes eficazes são uma dádiva de Deus, e você pode ser esse tipo de bênção para o seu cônjuge,
seus filhos, sua empresa, o órgão ou identidade pública que você trabalha na sua comunidade, no seu país. Por isso que eu digo, a liderança, tanto cristã como a liderança nos negócios, profissional, ela é uma só. Porque nós vamos exercer liderança em todas as áreas da nossa vida. Você vai exercer liderança na igreja, você vai exercer liderança na sua casa, no meio dos seus relacionamentos. Então, você vai liderar tudo. Liderar tudo. Vai sair daqui liderando tudo. Amém? Amém. E Deus, ele procura. Deus está à procura. Ele sempre procurou, né? Sempre procurou. Então, se você chegou até aqui, sinto lhe informar, você foi achado. Deus, ele procura líderes, né? Nas Escrituras, encontramos Deus com frequência empenhado na busca de um homem de certo tipo. Não homens, mas um homem, não um grupo, mas um indivíduo. E será que Deus vai achar em nós, hein? Acha em mim, Senhor. Acha em mim essa pessoa que o Senhor tanto procura, né? Pensa bem, gente, Abraão, lá atrás. Abraão, pai de uma nação, pai de uma multidão. A gente não imagina, né, aquilo que a gente pode alcançar. Quem imaginou a central chegando no sertão, gente? Há muito tempo atrás, nós estávamos lá no galpão, né, onde é o Extrabom. Nós recebemos uma palavra, eu e Marcelino, né? O pessoal do teatro, do Jeová Nissi, eles vieram na igreja no final de tudo, do teatro. A menina que estava ministrando, ela nos chamou lá na frente e ela falou o seguinte para a gente: não criem raízes. E na hora, sim, eu falei assim, meu Deus, será que eu recebo essa palavra? Não criem raízes. Eu falei, Deus, não criar raízes? Quer dizer que eu vou sair da minha igreja. Não criem raízes, porque Deus vai levar vocês para as nações, para vários lugares. Então, essa foi a palavra que veio sobre nós. E aí, né, uma pessoa completamente resistente a mudanças, não crie raízes. Como? Aonde eu coloco a planta dos meus pés, a raiz vai lá no fundo. Aí eu falei bem assim, Deus, eu preciso me preparar para isso. E, assim, Deus falou bem assim agora, né, no sertão, minha filha, eu estou te preparando tem um tempão. Eu estou te preparando tem um tempão, é a hora de você ir. E só deu a bicuda, né? Vai. Então, Deus, ele vai nos preparando com relação a isso. E eu creio que você está aqui hoje justamente isso. Porque Deus está te preparando, ele está te chamando para um propósito, assim, que você não tem noção. Você não tem noção. E Deus, ele faz isso justamente porque se nós tivéssemos noção, gente, eu acho que de onde nós chegaríamos, né, através daquilo que Deus faz, não nós, mas eu acho que nós ficaríamos orgulhosos. Se nós pudéssemos ver, né? E eu acho que é isso que Deus já fala, meu Deus do céu, ele fala assim, se eu abrir os olhos dele, ele vai ver coisas e eu vou perder essa pessoa. Então, eu não posso. Deixa ele com a visão dele, mas a visão minha ampliada, ele não sabe o que eu estou preparando para ele. O futuro glorioso, as coisas grandiosas que ele vai realizar através de mim. E é isso que Deus tem, gente, para as nossas vidas. Através da sua liderança, Deus, ele está procurando pessoas, e você mesmo, você vê que nem todos chegaram aqui. Nem todos chegaram aqui. Então, porque não é fácil. Não é fácil, não é mesmo? Eu sei que se eu abrir aqui, cada um vai colocar uma dificuldade que teve que enfrentar para chegar aqui ao final desse curso, não é mesmo? Eu enfrentei, eu tinha dias que eu falava assim, Deus, eu estou tão cansada. Eu estou tão cansada. Imagine, Carlos saiu do trabalho ontem, que horas, Carlos? Ontem você não estava trabalhando? Não, porque eu vi umas imagens lá, eu pensei que você estava trabalhando. Mas mesmo assim,
Às vezes a gente trabalha até tarde, aí tem o domingo, você fala bem assim, meu Deus, ô Senhor, tem como essa aula adiar, não? Tem como, não? A gente enfrenta, né, essas coisas, e não é uma questão assim de desleixo, não é uma questão de relaxo, mas é uma questão de cansaço. E às vezes a gente vem para cá assim, arrastado, com a cama nas costas, com o peso dela nas costas. Então, você chegar até aqui ao final disso, tem coisa grandiosa aí, você está acreditando em algo grandioso, que às vezes nem mesmo você fala assim, meu Deus, será que realmente tem? Mas tem. Tem coisa grandiosa aí para a sua vida, através da sua vida, para realizar. E eu já profetizo mesmo, que Deus ele vai te dar sonhos, Deus vai te dar visão dos projetos, dos planos que Ele tem para a sua vida, e você vai exercer isso, tudo isso com uma liderança eficaz. Você vai exercer isso mesmo com essa liderança vinda do próprio Deus sobre a sua vida. E alguns exemplos bíblicos de Deus procurando líderes e fazendo parcerias com eles, está lá no Antigo Testamento, né? Abraão, como eu disse aí para você, aí tem as referências, que depois você pode estudar cada uma direitinho, né? Moisés, pensa Moisés, gente. Abraão, né, teve os seus desafios. Todo mundo tem um desafio, né? Sai da tua terra, da tua parentela. Oh, meu Deus, estou igual a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seus pais, para a terra que eu te mostrarei. E Moisés, né? Moisés chega e fala, Deus, eu sou pesado de língua, eu sou gago. Como é que eu vou falar para esse povo? Né? Deus usou, Deus fez, né? Isaías, né? Tudo isso lá no Antigo Testamento. E aí no Novo Testamento, Pedro, André, Paulo, né? Que antes era Saulo. Todos esses, gente, Deus procurou e encontrou pessoas com defeitos, pessoas com falhas. São realmente assim, a Bíblia é um livro de improváveis. Pessoas improváveis. Então, nós estamos aí para completar o livro de Atos. Pessoas improváveis. Porque não tem nada provável aqui. Só coisas improváveis mesmo. E vai dizer, meu Deus, como é que o Senhor... É pela sua misericórdia mesmo que o Senhor nos usa. Porque Deus não tem nada aqui. Tem nada aqui. Mas o Senhor, Ele gosta de fazer uns milagres, né? E aí Ele usa as nossas vidas. Tá bom? E aí, falando sobre habilidades... As habilidades necessárias que nós precisamos para exercer liderança, né? Nós precisamos desenvolver as habilidades para a liderança, e isso é um processo gradual, gente, é um processo que vai crescendo, até o ponto em que você já está com aquilo ali na sua vida, ó, né? A disciplina, praticando aquilo ali. Mas sempre que você for exercer a liderança em alguma área, às vezes, você não vai ter aquela habilidade, você vai precisar desenvolver a habilidade que aquela área que você vai liderar necessita. Porque aí, no final de tudo aqui, nós vamos ver, no final de toda a nossa lição, no fechamento lá na semana que vem, no domingo que vem, nós vamos ver aqui o que cada uma dessas áreas aqui, que hoje seriam as áreas de liderança que nós exercemos aqui na igreja, né? Líder de si é aquela pessoa que chegou na igreja e ainda não tem nenhum compromisso com a igreja, né? Mas aí ela aceita Jesus, se interessa pela escola, pela academia de excelência e fala assim, eu quero ser um líder. E aí ela vem, começa a fazer, e aí daqui a pouco ela entra como um líder. Aí ela já lidera outras pessoas, né? Ela está como um líder em treinamento, ela exerce essa função de liderar pessoas. Depois que ela já lidera pessoas, ela passa a liderar líderes, ela passa a supervisionar, um supervisor, né? E depois desse supervisor, ele passa a ser aqui nós colocamos líder de negócio, porque lembra da questão profissional que eu falei? Mas aqui ele lidera
supervisores seriam pastor hoje, né? O título de pastor. E aí, dentro de cada área dessa, existem as habilidades, a gestão do tempo e os valores. Cada um desses tem. E a gente nunca pensou nisso. Mas cada uma dessas áreas tem. Tudo isso daqui. E aí, no final de tudo, nós vamos estar vendo isso daqui. E você vai poder ver se onde você está, se realmente as suas habilidades estão sendo aquelas ali, se a sua gestão de tempo está sendo dessa forma. Tudo isso você vai ver no final dessa aula, tá bom? Tá, e aí algumas habilidades que o líder ele precisa. E dentro da liderança cristã, nós entendemos que é liderar você mesmo. Primeiramente, antes de liderar o outro, nós precisamos liderar a nós mesmos. Todo líder deve se empenhar por liderar a si mesmo e não apenas outras pessoas. É lamentável que só poucos atentam para esse pré-requisito fundamental da liderança para Deus. Quando nós falamos sobre liderar a nós mesmos, nós estamos falando sobre uma área ampla, né? Por quê? Porque aqui nós vamos estar falando sobre disciplina, autocontrole. Nós vamos estar falando sobre diversas áreas que nós temos dentro de nós e que às vezes nós cobramos de outras pessoas, mas nós não conseguimos exercer isso dentro da gente. O maior desafio do líder não é construir catedrais, pastorear uma grande igreja, dirigir uma empresa com milhares de funcionários e filiais no exterior, conduzir milhares de soldados numa guerra, nem governar uma nação. O maior desafio do líder é liderar a si próprio. Forte, porque para eu liderar eu preciso me olhar, eu preciso me analisar. Nós gostamos muito de falar do outro, né? Mas se eu parar aqui agora, para perguntar bem assim, Carlos, fale da Nilzilene. Você vai falar, ela é uma pessoa legal, uma pessoa carismática, uma pessoa responsável. Agora, Carlos, fala sobre você. A gente para e fica assim, porque nós não temos esse costume de parar e nos analisar, né? De parar, olhar para dentro de nós, olhar áreas que merecem atenção. Essas áreas, então, que merecem atenção são as que a gente mais negligencia. Né? São as áreas que a gente fala assim, não tenho tempo para isso aqui agora não. Né, Carol? Você que está lidando com essa questão, né, de cuidados, assim, principalmente com outras pessoas, mas quem faz psicologia, primeiramente, também aprende sobre si. Tanto é que o psicólogo ele precisa estar em análise, fazer terapia, porque ele não pode atender outra pessoa sem, primeiramente, ele estar em ordem. Né? E volta aí para sua apostila. Liderar a nós próprios implica crescermos no autoconhecimento pela sondagem cuidadosa e honesta do nosso coração. Resumindo, minuciosamente. Minuciosamente, vasculhar. Quando nós falamos minuciosamente, é todos os pontos, é vasculhar todas as áreas. Minucioso é como se você... vou fechar a igreja, eu vou olhar todos os cantos, eu não vou deixar uma área sem a minha fiscalização. Então, assim também, minuciosamente, é olhar o nosso coração, todas as áreas, sem deixar nenhuma área. Falar assim, eu já estou bom nisso daqui. Não, vamos rever isso daqui, se realmente você está bom nessa área aqui. Então, nós precisamos pedir a Deus, né, para que Ele desça aos porões do nosso coração, os lugares que ninguém quer entrar, nos lugares que nós não deixamos ninguém entrar. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele entre nessas áreas das nossas vidas e sondar
essas áreas secretas, para ver o que há ali ainda, né? Que talvez não foi tratado, talvez ainda são áreas bloqueadas nas nossas vidas, porque acontecem isso, queridos, de termos traumas em que, no momento em que aconteceu aquela situação, a dor foi tão forte que, para proteger você, para você não dar qualquer surto na sua vida, ou até mesmo algo físico, né, um AVC, o nosso corpo é tão inteligente que aí ele vai lá e bloqueia a nossa mente. E, às vezes, por anos, nós ficamos com essa área bloqueada e, muitas vezes, nós nem nos lembramos. Nem nos lembramos disso. E chega a determinados momentos em nossas vidas que aí Deus fala assim, é hora de tratar isso aqui. E aí vem aquela lembrança. Eu estou me recordando de alguma coisa que aconteceu comigo. E aí é a hora de tratar aquilo ali. Deus, ele é perfeito. Porque quando essas memórias aparecem, às vezes são coisas que aconteceu na sua infância, que você não tinha maturidade, né, emocional e física para resolver essa situação, e aí seu organismo bloqueou. Mas existe um momento da sua vida que o seu organismo entende que você precisa se liberar daquilo ali. Entendeu por quê? Porque você não consegue absorver mais nada dentro daquela área. Então, o seu organismo libera aquilo ali, sua memória vem, sua memória volta, e aí você precisa da ajuda de Deus para tratar aquilo ali. Por isso que, às vezes, a gente tem essas lembranças, esses flashes assim, nossa, mas aconteceu mesmo comigo, por que eu não me lembrava disso? Porque você não estava preparado para resolver. E se Deus trouxe a sua memória, é porque você está no momento que você pode estar resolvendo aquilo ali. Às vezes, você vai precisar de uma ajuda profissional. Não entenda que a terapia é coisa de doido. Está aqui a minha amiga, ó, gente, se formando aí, ó, em psicologia. Tá, minha amiga. Eu não me formei, mas é uma área que eu amo muito, amo muito. Eu cheguei a fazer psicologia, mas a gente tem que ver que a ciência, hoje em dia, Deus está usando isso, né? E eles mesmos têm reconhecido isso, a ciência tem reconhecido isso, Deus dentro disso. E nós não podemos cair nessa de que psiquiatra é coisa de doido, que eu não preciso tomar remédio. Às vezes, o remédio ele vai ser um paliativo para a sua dor, porque a dor é tão forte e você vai precisar disso, sim, para lidar com algumas coisas, mas é por um tempo. É por um tempo. Eu falo porque eu precisei de ajuda, teve uma área da minha vida que eu pensei que eu ia enlouquecer. Porque eu sabia, eu entendia, eu tinha as ferramentas, mas eu não conseguia lidar com as minhas emoções. E é isso que me apavorava. Me dava vontade de sair correndo, não encontrar ninguém, bater a minha cabeça numa parede, porque eu tinha as ferramentas, só que eu não sabia lidar. E aí que você vai precisar de profissionais para lidar com isso. Que aquele emaranhado de fio na sua cabeça, a pessoa lá ela vai pegar, vai puxar o fio e só vai enrolar, te ajudar a enrolar o fio. E foi isso que aconteceu. Fiz terapia por 7 meses, recebi alta, e graças a Deus encontrei uma pessoa cristã, e essa pessoa, assim, tinha dia que eu chegava lá, que a pessoa falava assim comigo, hoje nós não vamos falar nada, nós só vamos orar. Eu sei que na psicologia não pode usar isso, mas era uma pessoa que eu dava liberdade para ela, porque ela me conhecia e tudo mais, e nós só orávamos. Tinha dia que eu saía de lá assim, estou resolvida nessa área. Porque eu precisava desse ambiente, eu precisava dessa pessoa acolhedora, dessa escuta atenta sobre mim. Entendeu? Então, não pense que a terapia, o psiquiatra é coisa do capeta. Não pense isso. Não pense isso, tá? Nunca vou precisar, não estou doido, porque tem gente que pensa que psiquiatra é médico de doido, né? Ele lida com uns aí, né? Ele lida, mas todo mundo tem um doido dentro de si, né? Um doido e um monstro, né?
Todos nós temos dentro da gente. Então, vai lá, leva o seu doido para consultar. Gente, é brincadeira, tá? Leva lá o seu maluquinho aí para consultar. Mas, gente, é sério, tá? Pense muito nisso, né? Às vezes você precisa disso daí, né? De uma ajuda que você não está conseguindo lidar com essa área aí, né? Tá vendo que você está querendo bater cabeça aí nas paredes? Procura uma ajuda profissional, né? Porque nós não somos super-homens e nem super-mulheres para lidar com algumas questões. Tá? Então, você precisa ter essa autoliderança sobre você. E aí também essa autoliderança, ela vai significar desenvolver disciplina pessoal, domínio próprio, frutos do Espírito, gente. São frutos do Espírito aí, ó. Tudo está, né, na palavra de Deus. Se a gente olhar, meu Deus, como que a Bíblia ela é rica. A gente não precisa de mais nenhum livro, gente. Está tudo ali, ó, os frutos do Espírito nós precisamos desenvolver. E exercer a capacidade de dizer não para ações. Eu tenho dificuldade de dizer não. Por quê? Porque a minha personalidade, preciso me sentir aceita, né, pelas pessoas. Então, eu tinha muita dificuldade. Hoje, até que eu estou soltando uns não aí, estou aprendendo aí. Mas foi difícil chegar até aqui. Tá bom? Desce aí a essência da autoliderança. A essência da liderança, da autoliderança é ser, né? É ser, não é fazer. O fazer é uma consequência natural do ser, mas a autoliderança é ser. O fazer deve ser fundamentado no ser. O fazer é o aspecto externo da liderança. O ser é o aspecto interno. Está vendo como um está ligado ao outro? Às vezes você você não vai fazer um sem o outro, né? Porque você é para fazer, né? Mas você precisa primeiramente se ver. Você precisa primeiramente olhar para dentro de si e ver para fazer. Portanto, a primeira tarefa do líder é trabalhar a si mesmo, de dentro para fora, em parceria com o Espírito Santo. O ser em Cristo deve vir antes do fazer para Cristo. Por isso que nós precisamos estar com a nossa alma, né? Nosso interior trabalhado, disciplinado, sobre esse autocontrole aí, sobre essa autodisciplina, essa autoliderança em nós, para depois fazermos para outras pessoas. Fazermos para outras pessoas. Tá bom? Jesus, ele sempre disse assim, né, no seu ministério aí, né? Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou manso, eu sou humilde. É tudo referente ao ser, entendeu? Não ao fazer. Eu faço, né? Ele não sempre colocou assim, não. Eu sou, né? João Batista afirmou que Jesus é o Cordeiro de Deus e por isso tira o pecado do mundo. O Pai falou a respeito de Jesus. Ele é o meu filho amado. Ele é o meu filho amado. Então, quando Deus falou sobre Jesus, este é o meu filho amado. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre, se você olhar lá, né, na Bíblia. Que aqui foi no batismo de Jesus, quando Deus falou isso sobre Jesus. Este é o meu filho amado. Jesus ainda não tinha feito nada para ninguém. Jesus não tinha realizado ainda nenhum milagre. E a palavra de Deus diz que Deus declarou isso. Este é o meu filho amado. Então, Jesus não precisou fazer para ser amado. Ele era simplesmente a pessoa que ele era e o Filho de Deus. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Nós precisamos reconhecer quem nós somos em Deus, ser essa pessoa, para depois fazer. Deus ele não vai te reconhecer como filho por você fazer alguma coisa. Não. Mas é quem você é. E quem é você? Quem é o Carlos? Quem é o Carleone? Quem é a Nil? Quem é a Natália? Quem é a Carol? Você precisa se descobrir em Deus, saber quem você é em Deus, para depois fazer as coisas para Deus. Porque nada do que você faz
vai conquistar o coração de Deus, porque você já conquistou o coração do Senhor. Ele te amou primeiro. A palavra diz isso, que Ele amou você primeiro, não precisa você fazer nada. E se você está fazendo para conquistar a Deus, você só vai se cansar. Você só vai se cansar. Então, você não precisa fazer nada dentro disso. Tá bom? Partindo aí para a nossa aula 2.